Você já parou para pensar como sentimos o mundo ao nosso redor? Como percebemos a temperatura, a dor ou mesmo a textura de um objeto? No vídeo de hoje, vamos entender a fisiologia sensorial, explorando como o nosso corpo capta, transmite e interpreta estímulos sensoriais. Vamos começar falando sobre o que é fisiologia sensorial. A definição de fisiologia sensorial é o ramo da fisiologia que estuda os mecanismos pelos quais o sistema nervoso detecta, processa e responde a estímulos do ambiente interno e externo. Isso inclui os sistemas responsáveis pelos sentidos tradicionais, como visão, audição, olfato, paladar e tato, assim como outros sistemas menos perceptíveis, como o equilíbrio e a propriocepção, que é a percepção da posição do corpo no espaço. Tá bom, e você já se perguntou qual a função desse sistema? Para que é necessário o ser humano ter ele? O principal objetivo do sistema sensorial é garantir que o organismo possa interagir de forma eficaz com o ambiente. Isso é essencial para a sobrevivência, pois permite detectar perigos, localizar alimentos, reconhecer indivíduos e interpretar sinais do ambiente. Agora vamos entender o que são receptores sensoriais e os seus tipos. Receptores sensoriais são células especializadas que detectam estímulos do ambiente e o transformam em sinais elétricos, que são enviados ao cérebro para que possamos perceber e reagir aos estímulos ao nosso redor. Eles são essenciais para a nossa interação com o mundo. Sem eles, não poderíamos perceber a dor, o sabor, a luz e nem ao som. Existem 5 sentidos principais: visão, audição, olfato, paladar e tato. Cada um desses sentidos é detectado por tipos específicos de receptores sensoriais. Vamos analisar cada um deles com mais detalhes. O primeiro sentido que vamos falar é o da visão, que é mediado pelos fotorreceptores. Os fotorreceptores estão na retina dos olhos e são divididos em bastonetes e côneas. Bastonetes são sensíveis à luz baixa, ajudam na visão noturna. Já os cones são responsáveis pela percepção de cores e a visão em luz intensa. Eles convertem a luz em sinais elétricos que o cérebro processa como imagem. Logo, temos os mecanorreceptores, que são receptores da audição. Na cóclea do ouvido, os mecanorreceptores, células ciliadas, detectam vibrações do som. O movimento das vibrações estimula essas células, transformando o som em impulsos elétricos que o cérebro interpreta como som. Quimiorreceptores, receptores do olfato. No epitélio olfativo, os quimiorreceptores detectam moléculas químicas no ar, como cheiros. Essas moléculas se ligam aos receptores, gerando sinais elétricos que o cérebro interpreta como diferentes odores. Quimiorreceptores, mas dessa vez do paladar. Na língua, as papilas gustativas detectam substâncias químicas do alimento. Existem 5 sabores básicos: doce, salgado, azedo, amargo e umami. Esses sinais também são enviados para o cérebro, que interpreta como gosto. E por último, temos os mecanorreceptores, termorreceptores e nociceptores, que são receptores do tato. O tato envolve vários tipos de receptores, como podemos ver. Mecanorreceptores detectam toque e pressão. Termorreceptores percebem temperatura, quente ou frio. Nociceptores são responsáveis pela dor. Esses receptores estão espalhados pela pele e por outros tecidos, enviando sinais aos cérebros que nos permitem perceber a sensação. O fluxo de informação sensorial, ele começa na recepção do estímulo. Um estímulo físico ou químico é ativado um receptor sensorial. Logo em seguida, vem a transdução sensorial. O estímulo ele é convertido em um sinal elétrico, que é o potencial de ação. Logo em seguida, inicia-se a transmissão do sinal. O sinal ele é enviado ao sistema nervoso através das vias neurais. E, por fim, o processamento no cérebro. O córtex somatosensorial e outras regiões interpretam o sinal e geram uma resposta.
Agora vamos falar da transdução e codificação sensorial. A transdução e codificação sensorial são processos fundamentais para a conversão de estímulos do ambiente em sinais elétricos que o sistema nervoso possa interpretar. Esses mecanismos garantem que o cérebro receba informações detalhadas sobre o tipo de intensidade, localização e duração de um estímulo sensorial. E como um estímulo se torna um sinal nervoso? A transdução é o processo pelo qual um receptor sensorial converte um estímulo físico ou químico em um potencial elétrico. Isso ocorre através da abertura ou fechamento dos canais iônicos da membrana da célula receptora, alterando o potencial elétrico da célula. A transdução sensorial segue alguns passos. O primeiro é o estímulo. Pressão, luz, temperatura, ativa o receptor. Em seguida, há uma alteração na permeabilidade iônica da membrana do receptor, causando uma geração de um potencial de receptor, que pode ser um potencial graduado. Se o potencial for forte o suficiente, dispara um potencial de ação no neurônio sensorial. O sinal viaja pelas vias neurais até o cérebro para ser interpretado. Um exemplo prático inclui os fotorreceptores da retina. Uma luz ativa a rodopsina, que desencadeia uma cascata de eventos que fecham os canais de sódio, hiperpolarizando a célula e iniciando um sinal elétrico. Como o cérebro interpreta os estímulos? Isso envolve a codificação sensorial. Depois que o estímulo foi transduzido para um sinal elétrico, ele precisa ser codificado para que o cérebro consiga identificar corretamente a informação sensorial. A codificação ocorre com base em 4 características principais. A primeira característica diz respeito à modalidade do estímulo. O que está sendo sentido? Cada receptor responde de um tipo específico de estímulo, chamado de modalidade sensorial. Exemplo, os fotorreceptores captam luz e os quimiorreceptores captam substâncias químicas. A próxima característica diz respeito à intensidade do estímulo. Quão forte é o estímulo? A intensidade do estímulo ela é codificada por 2 mecanismos principais, que é a frequência dos potenciais de ação. Estímulos mais fortes geram potenciais de ações mais frequentes. E também o recrutamento dos receptores. Quanto mais forte o estímulo, mais receptores vizinhos são ativados. Exemplo, se tocarmos levemente a pele, ativaremos poucos megareceptores. Se apertarmos muito forte, ativaremos mais receptores. A terceira característica diz respeito à localização do estímulo. Onde que ele está ocorrendo? A localização do estímulo é determinada pelo mapeamento do corpo no cérebro. Regiões do corpo com maior sensibilidade, como a ponta dos dedos e o lábio, têm campos receptivos menores e maior representação no córtex. Um exemplo prático: se 2 agulhas tocam a ponta dos seus dedos, vocês vão conseguir sentir 2 pontos distintos. Se elas tocarem nas costas, vocês vão perceber um único ponto sendo tocado. E a última característica diz respeito à duração do estímulo. Por quanto tempo ele ocorre? A duração do estímulo é percebida pela adaptação dos receptores sensoriais. Temos os receptores de adaptação rápida, que eles disparam apenas no início e no fim do estímulo, e os receptores de adaptação lenta, que continuam disparando durante todo o estímulo. Um exemplo prático é: quando vestimos uma roupa, sentimos o tecido inicialmente, mas depois os receptores de adaptação rápida param de responder. Vias sensoriais e integração do sistema nervoso central. As vias sensoriais são os caminhos pelos quais os estímulos captados pelos receptores chegam ao cérebro. Esses caminhos passam por 3 neurônios principais. O neurônio de primeira ordem começa no receptor sensorial e vai até a medula espinhal ou tronco encefálico. Ele capta o estímulo e o transmite para o próximo neurônio. Neurônio de segunda ordem leva a informação da medula ou tronco encefálico até o tálamo, uma estrutura que funciona como uma estação de retransmissão. O neurônio de terceira ordem transmite a informação do tálamo para o córtex sematossensorial, localizado no lobo parietal do cérebro. Esse córtex é responsável por processar as sensações. E que áreas cerebrais são envolvidas? Primeiro, o córtex sematossensorial primário, que processa sensações como tato, dor e temperatura.
Depois temos o tálamo, que filtra e distribui as informações sensoriais, direcionando-as para áreas corretas do cérebro. E temos o sistema límbico. Relaciona as sensações, as emoções, como a dor emocional, fazendo com que você sinta, por exemplo, tristeza ou ansiedade junto com uma dor física. A fisiologia sensorial não é apenas um conceito teórico, mas ela tem aplicações diretas na medicina e no nosso dia a dia. Alterações dos sistemas sensoriais podem causar doenças e condições clínicas que afetam a percepção do ambiente. Vamos falar de algumas doenças e distúrbios sensoriais. A primeira delas é a neuropatia periférica. É uma condição que afeta os nervos periféricos, reduzindo a capacidade de sentir estímulos táteis, térmicos e dolorosos, causados por diabetes, infecções virais, deficiência de vitaminas, entre outros. Um exemplo são pacientes diabéticos, que podem perder a sensibilidade dos pés, aumentando o risco de feridas e infecções. Outra doença é a surdez e perda auditiva. Pode ocorrer devido a lesões nas células ciliadas do ouvido interno, causando problemas na condução do som. Algumas causas são a exposição a sons altos. O uso excessivo de fones de ouvido em volume alto pode levar à perda auditiva progressiva. Outra doença é a cegueira e deficiências visuais. Algumas pessoas podem ter daltonismo, uma condição genética onde os cones responsáveis pela percepção das cores são ausentes ou disfuncionais. Doenças como catarata, glaucoma, afetam fotorreceptores e as vias visuais também. Outra doença é a síndrome do membro fantasma. Ocorre quando um indivíduo sente sensações como dor ou coceira em um membro amputado. O cérebro ainda recebe sinais aéreos correspondentes no córtex somatosensorial, mesmo sem o membro presente. Por isso, ele tem essa sensação de membro ainda estando ali. Você consegue me dizer do porquê sentimos formigamento quando o membro fica dormente? Isso ocorre devido à compressão temporária dos nervos, interferindo na transmissão de sinais elétricos. Você sabia que tem algumas pessoas que podem ver cores ao ouvir as músicas? A sinestesia é um fenômeno neurológico onde estímulos de um sentido ativam outro, fazendo com que uma pessoa, por exemplo, veja cores ao ouvir determinados sons. Algumas pessoas têm uma memória olfativa. Por que cheiros evocam memórias tão fortes? O olfato está diretamente conectado ao sistema límbico, que regula as emoções e memórias. Isso explica por que certos cheiros podem trazer lembranças intensas da infância, por exemplo, um cheiro de alguém que você gosta muito, entre outros. E o que causa os arrepios ao gente ouvir uma música muito emocionante? O cérebro libera dopamina em resposta a estímulos auditivos prazerosos, ativando o sistema nervoso autônomo e causando contrações musculares involuntárias, que são os arrepios. A fisiologia sensorial é essencial para a nossa percepção de mundo, desde um simples toque até a dor mais intensa. Tudo é processado pelo nosso sistema nervoso. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e comente qual sistema sensorial você acha mais interessante.